outros gêneros textuais. Mas, enfim, já ensinamos a estrutura, agora é hora da gente partir para alguns temas que a gente acha importante, né? Como o foco do cursinho Enem. Trouxe para vocês um tema que eu vou desenvolver no modelo Enem. É um tema que estava se falando até recentemente. Vários cursinhos geralmente colocam para o pessoal treinar esse tema, que é o preconceito linguístico no Brasil. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse problema e como que a gente pode fazer uma redação sobre esse tema. Então, tendo uma visão geral, preconceito linguístico, né? Ele é quando. O que, que é esse preconceito? Ele é um valor negativo que as pessoas atribuem a determinados sotaques ou a determinadas formas de se falar, né? Que fogem da norma culta ou do jeito aqui que falam no Sudeste. Enfim, né? Tipo assim, uai, falar. Enfim, é um sotaque nordestino, sotaque gaúcho, às vezes tem um preconceito contra isso, ou principalmente com pessoas que são de classes mais baixas, que não tiveram uma educação tão grande, que elas falam tipo brusa, sabe? Em vez de falar blusa. Às vezes acaba tendo um preconceito, né, de inferiorizar essas pessoas como se fosse menos. Se fossem pessoas assim mais ignorantes, ou pessoas que, enfim, às vezes tem um preconceito com relação a isso, e isso é o preconceito linguístico. Então, pensando um pouco, né, sobre esse problema, antes de eu passar o slide, não sei se vocês já perceberam, eu estava até vendo uma jornalista falando sobre isso, que você nunca vê um jornalista da Globo falando, assim, uma pessoa que tem um sotaque nordestino, um sotaque gaúcho, algum outro sotaque espalhado pelo Brasil, que tem um sotaque mais carregado, é todo mundo falando certinho, geralmente na TV, a mídia mesmo oculta um pouco disso. Então, assim, isso é uma forma, né? Esse professor, por sinal, ele fala um pouco disso. Às vezes, algumas variações na forma de se falar português são menosprezadas e a gente nem percebe. Que entra esse debate da questão do preconceito linguístico. Tentando analisar um pouco esse tema, pensando em como desenvolver ele na redação, é bacana às vezes a gente pensar em como que isso deve ter surgido, né? Por que que algumas formas de se falar o português, por assim dizer, são mais valorizadas do que outras, tanto na mídia, quanto nos livros, quanto, assim, por alguns professores de gramática, de português. O que que tem esse preconceito na sociedade? Lembrando, né, queria lembrar com vocês que, por exemplo, no começo do Brasil, no começo aí da história do Brasil, o Nordeste ele era a região mais influente do país, era onde tipo, circulava toda a economia, foi o primeiro lugar que teve a colonização de fato. E aí, né, depois de um tempo as coisas começaram a mudar, a economia começou a mudar, mudaram os produtos, não vou entrar nisso muito a fundo, porque já entra em aula de história, né, um resuminho muito enxuto. Com isso, né, no meio dessas mudanças, assim, teve toda aquela história lá, né, teve um problema lá na Europa. Acabou que o rei de Portugal veio fugido para cá com a família dele, com alguns nobres. Isso aconteceu em 1808, a família real chegou no Brasil. Quando a família real chegou no Brasil, foi uma loucura, né? Ela chegou no Sudeste, e assim, criaram bibliotecas, criaram museus, criaram mil e uma coisas para receber, né, para se adequar um pouco a essa família real. Virou moda, assim, as coisas que a família real vestia, as pessoas queriam vestir também. E isso, né, acaba, às vezes, né, pensando assim um pouco em relação com essa questão do preconceito linguístico, influencia também, às vezes, na questão da língua, né, de falar esse jeito culto, não ter essas variantes linguísticas que acontecem no português, né, acabam sendo consideradas um pouco erradas, né, traz esse um pouco, assim, essa questão mais europeia. E pensando assim, né, agora, quais motivos que isso ocorre, tentando pensar nisso de uma maneira mais crítica, por que esse problema está presente no país. Primeiramente, né, eu já falei para vocês, influência da mídia, né?
Nenhum jornalista, assim, que a gente vê, geralmente ele tem sotaque nordestino. Tanto que eu vi um relato. Alguém aqui conhece a Nilce do Cadê a Chave? Não sei se alguém conhece ela. Sim, sim. Ah, ela estava falando, né? Ela era jornalista na Record e ela veio de Goiás, né? Que é lá no Nordeste. E ela estava falando, né? Que para ela ir para TV, ela teve que perder um pouco do sotaque dela para poder falar na frente, entrevistar as pessoas. Foi um requisito. Então, assim, às vezes a gente passa, né? Tem essa filtragem, a gente não vê pessoas assim em jornais, pessoal que apresenta programa com sotaque. Isso acaba, né? Tendo essa questão de não ter uma representatividade. Então, dá para a gente pensar um pouco na mídia, da influência da mídia. A gente não vê essas variantes linguísticas do português sendo representadas, acabando gerando preconceito. E também a gente pode falar sobre a ignorância da população sobre o assunto, né? Principalmente quando a gente fala não só da questão das variantes, assim, tipo, dos sotaques e tudo mais, mas também quando a gente pensa, assim, em alguns modos, né, das pessoas falarem que fogem à norma culta, às regras do português, e que são naturalizados, assim, na fala, e que muitas vezes são tratados como se a pessoa ela não tivesse um conhecimento, assim, como se ela fosse uma pessoa mais ignorante. E, enfim, isso também é culpa da falta, assim, das pessoas conhecerem um pouco o assunto, saberem desse problema, né? Por sinal, assim, vocês já tinham ouvido falar sobre esse problema, sobre preconceito linguístico. Eu sei que muita gente nunca se ouve falar dele, então por isso que eu acabei escolhendo esse tema. Repertórios, né, gente, na redação do Enem, então nem se fala. É muito, muito, muito importante colocar repertórios socioculturais. Eu acho, fui eu que dei uma aula já sobre isso, né, sobre repertórios miojos, né, que dá para colocar em todos os temas. Mas é importante porque vale ponto. Então, sempre que eu vou ler redação de alguém, eu sempre falo que é bom ter pelo menos um repertório em todo parágrafo, porque aí deixa a argumentação mais forte, ajuda você a não perder ponto nas competências no geral. Então, o primeiro repertório que eu queria trazer para vocês é o do Emily Durkheim. O Emily Durkheim, ele tem um repertório muito, muito interessante, que chama Fato Social. O que é esse repertório do Emily Durkheim? Ele fala que o jeito que as pessoas agem, o jeito que elas se comportam, tem a ver com como as pessoas em volta delas se comportam. Ou seja, você tem uma personalidade, você age de um jeito, você tem os seus costumes, porque você já viu isso em alguém e você se moldou, sabe? Tipo, as pessoas nunca fazem as coisas sem ter sido influenciadas em algum momento pela sociedade no geral. Então, né, quando a gente pode dizer assim, quando um indivíduo sai um pouco desses padrões que são estabelecidos, como a sociedade tem se estabelecer, o que, que é normal, o que, que não é normal, às vezes uma pessoa que sai um pouco disso, né, é considerada uma pessoa desajustada que deve ser punida, enfim, né, e a questão da violência verbal, preconceito, né, e tudo mais. Outro também, né, que eu coloquei ele também na minha lista de repertórios miojos, é o Norberto Bobbio, né, que ele fala sobre o preconceito, e ele fala que o preconceito, ele é puramente racional, ou seja, não faz sentido nenhum preconceito, né, linkando um pouco ali com o Durkheim. E por que que não faz sentido? Porque as pessoas assimilam, né, essa ideia de que algo é errado, não tem que ser assim, no caso do preconceito linguístico, achar que um jeito de falar é menos, enfim, não deve ser tão valorizado quanto o outro, sabe? Tipo, isso é irracional. Pro Bob é completamente racional, não faz nenhum sentido. E se a gente for parar pra pensar, realmente não faz nenhum sentido, né? E se a gente for pensar em todos os preconceitos, assim, analisar eles a fundo, né? Se for pensar qual que é o sentido lógico, por exemplo, de uma pessoa
achar que uma pessoa negra é inferior a uma pessoa branca, é um preconceito. Qual que é o sentido disso? Provável não faz nenhum sentido. É algo que a sociedade estipulou para ele, ele tá aceitando e achando que é totalmente normal. E, né, isso, provável preconceito, ele vem da ignorância das pessoas, né? Então a população vai passando umas para as outras, né? Os preconceitos, as pessoas vão assimilando isso, vão achando que é normal e isso vai se enraizando na cultura da sociedade. Então, eu fiz aqui para vocês uma redação, né, nesse modelo de tema de preconceito linguístico. Mas antes de eu passar ela, eu queria saber se tá tudo bem até aqui, se alguém tem alguma dúvida, se eu passei muito rápido. Não, dá para acompanhar sim. Tá Tá dando para sim? acompanhar sim. Uhum. Tá ok. E assim, de pedir desculpa pra vocês se alguma coisa ficar confusa. Tô meio cansada hoje, mas tudo bem. É a vida que segue. Então, vou trazer aqui para vocês um modelo e explicar, né, como que eu estruturei. Então, começando com a introdução, eu vou ler aqui. Em 1808, com a chegada da família real no Brasil, o modo de vida europeu foi amplamente difundido na sociedade brasileira como modelo do que era correto e culto. Sob esse viés, a vinda dos colonizadores deixou um legado não apenas pela difusão da cultura e da moda europeia, mas também na língua falada no país. Assim, emerge a pauta do preconceito linguístico, que, restringindo o direito de fala de milhares de brasileiros, é perpetuado pela ação da mídia e pela incompreensão das variantes linguísticas no Brasil. Então, né, tinha já analisado essa questão com vocês, coloquei aqui um repertório histórico no começo da redação, desenvolvi ele, né? Falei, então, Europa, pessoal, né? Ai, gente, desculpa, tô me perdido hoje. Com a chegada da família real no Brasil, chegou o modo de vida europeu também. E aí acabou se deixando, né? Falando o que é correto, o que era culto. Passando para o segundo período, né? Aí relacionando já com o tema, falando nessa cultura que veio deles, assim, essa influência que veio deles não influenciou somente na cultura, no jeito, né, que as construções vieram para cá também. Enfim, artistas que vieram para cá, não foi só na cultura que eles influenciaram, foi também na língua, né? Então acabou se tendo essa noção de que falar o culto, falar o certo, né? Naquela época tinha muito uma visão assim de que o pessoal aqui da América era tipo selvagem, né? Então assim, o jeito deles era o certo. Então acabou se perpetuando isso. E aí, né, então emerge a causa do preconceito linguístico. Na tese, eu sempre gosto de colocar o que eu vou abordar nos parágrafos de desenvolvimento, eu até falei isso na minha aula de estrutura. Então, primeiro parágrafo, né, vamos falar sobre a ação da mídia e como ela influencia nesse preconceito e como que a ignorância também acaba perpetuando esse preconceito. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, é importante salientar o papel dos veículos midiáticos em agravar a problemática. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, o meio social exerce uma força de coerção sobre a sociedade, influenciando seu modo de agir. Assim, a mídia, ao retratar a língua portuguesa falada do Brasil de maneira equivocadamente uniforme, ignora a pluralidade linguística brasileira e influencia a população a acreditar que apenas o português que se adequa à norma culta é o correto. Então, aqui, né, primeiramente falando, sempre no primeiro período do parágrafo, né, é legal colocar qual que é o tema dele. Então, né, coloquei aqui, o papel dos veículos midiáticos agrava a problemática. Esse é o tema do parágrafo. Lembrando, sempre é legal colocar um conectivo de início aqui. Passando para o segundo período. Coloquei o meu repertório. Falei, né, que segundo o Emile Durkheim, que eu trouxe para vocês, o meio social, ele exerce uma força, assim, de coerção, né, de moldar o pensamento das pessoas, e isso acaba influenciando as pessoas, o jeito delas agirem. E, né, linkando isso com a mídia,
Então, assim, a mídia, né, ela retrata um português falado de uma maneira muito uniforme, né? Então, isso acaba influenciando as pessoas a acharem que aquele modo de se falar é superior. Não sei se vocês têm algum amigo que é nordestino, que é gaúcho, se vocês conheceram assim, mas assim, eu já conheci muitas pessoas que falaram que por um tempo não gostavam do sotaque delas, achavam que o sotaque de São Paulo era o correto, era o melhor, sabe? Algumas pessoas, assim, amigos meus que eu conheci na escola, às vezes vinham de fora, e aí o pessoal acabava zoando. Então, assim, isso é muitas vezes culpa, né, de ter uma mídia que retrata apenas um jeito de se falar português. Então, é basicamente esse parágrafo. Tudo certo até aqui, gente? Sim, Beleza, então. Passando para o próximo, né? Agora, o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Como que pensei aqui para trazer ele. Ademais, a falta de conhecimento sobre essa questão também é um entrave para resolvê-la. Nesse sentido, para o filósofo Norberto Bobbio, o preconceito é um conjunto de ações aceitas passivamente pelo coletivo e, por conseguinte, não condizem com o crivo da racionalidade. Logo, o indivíduo, por não ter a oportunidade de refletir e entender a diversidade linguística no Brasil, tende a aceitar, sem se questionar, ideias que ofendem outrem apenas pela forma de se expressar oralmente. Então, né, colocando aqui, primeiro período, qual é o tema do parágrafo que a gente vai abordar, então como a falta, né, de conhecimento sobre o assunto, a ignorância da população sobre esse assunto, acaba sendo um problema. Dando uma dica para vocês, em qualquer redação, se você botar a ignorância do pessoal para resolver o problema, geralmente encaixa, tá? Então, assim, é algo muito legal de colocar. É bem miojo, assim, quando você não sabe mais o que colocar para resolver o problema. Às vezes a ignorância da população acaba perpetuando isso. Então, né, coloquei aqui o Bob, o que eu tinha falado para vocês, que ele falou que o preconceito ele é completamente racional, né? E assim, são ideias, né, que o pessoal aceita passivamente, aceita sem se questionar. Tipo, o jeito que tal lugar fala é mais certo, falar de tal jeito é errado, é coisa, né? Eu não sei, já ouviram também, né? A gente fala assim, a pessoa fala desse jeito, parece nóia, né? São preconceitos. E assim, as pessoas aceitam essas ideias assim de um jeito completamente passivo. Muitas vezes sem se questionar se isso é certo, se isso é errado, por que que elas aceitam essas ideias. E então, né, fechando aqui o parágrafo com a conclusão, então, né, pelas pessoas, assim, elas não terem a oportunidade de refletir e entender a diversidade linguística do Brasil, elas acabam aceitando sem se questionar ideias, né, que são extremamente ofensivas, né, acabam ofendendo a moral de outras pessoas. Indo então para conclusão modelo Enem, né, que é a parte mais característica, eu acho, de uma redação modelo Enem é a conclusão, porque tem que resolver o problema, né? Então, começando aqui com o conectivo conclusivo, portanto, cabe ao Ministério da Educação criar projetos lúdico-pedagógicos por meio de palestras e debates com profissionais capacitados no assunto, tais como historiadores, linguistas, a fim de que a população conheça, desde cedo, sobre as variantes linguísticas existentes no Brasil e, consequentemente, saiba respeitá-las. Somente assim, paulatinamente, no futuro, a sociedade será capaz de romper com um legado histórico que retira do brasileiro a forma de se expressar livremente ao falar. Então, né, vamos analisar aqui quais fatores aqui. O que, né? Não sei se vocês lembram, mas a redação do Enem tem que responder aquelas 5 perguntinhas que o professor fala, né? Quem, o que, como, para quê e detalhamento, né? Que não é uma perguntinha, mas enfim. Então, quem que vai resolver o problema do preconceito linguístico no Brasil? Coloquei o Ministério da Educação. Em quase todas as minhas redações, eu confesso que eu coloco o Ministério da Educação. E assim, eu acho que é um órgão fácil de lembrar e geralmente se você botar a culpa na educação, na ignorância das pessoas, é uma boa para resolver. Então, diquinha aí para vocês. O quê? O que o Ministério da Educação tem que fazer para resolver, então? Criar projetos lúdico-pedagógicos,
Como? Como? Colocando por meio, através de, sempre para indicar para o corretor, que é o como, por meio de palestras e debates com profissionais capacitados no assunto. Pequeníssimo detalhamento do como. Geralmente, gente, dando uma dica, outra dica para vocês, na conclusão do Enem, recomendo colocar 2 detalhamentos, tá? Por quê? Porque muitas vezes o corretor pode tirar ponto de você porque ele não percebeu o seu detalhamento, se ele for um negócio curtinho como esse daqui, entendeu? Talvez isso daqui conta como detalhamento. Tais como historiadores e linguistas. Qual que é a finalidade, então, né? A fim de quê? Para quê? Sempre começando com a fim de quê e para quê, também para indicar para o corretor que é a finalidade. A fim de que a população conheça, desde cedo, sobre as variantes linguísticas existentes no Brasil e, consequentemente, saiba respeitá-las. Detalhamento da finalidade. Gente, esse é o detalhamento mais fácil de fazer em redação. É o detalhamento da finalidade. O que é o detalhamento da finalidade? É você colocar o que vai acontecer, o que você espera que aconteça no futuro, caso sua proposta de resolução do problema seja efetivada, que ela aconteça de fato. Então, no futuro, né, eu espero, né, com a proposta que eu fiz, a sociedade seja capaz de romper com o legado histórico, né, puxando um pouco para a introdução, que retira do brasileiro a forma de se expressar livremente ao falar. Então, coloquei, né, detalhamento da finalidade e o detalhamento aqui do como. Que dessa forma fica aqui uma conclusão completa com todos, respondendo todas as coisinhas que o Enem exige. Certo, gente? Hoje a aula foi bem rápida, queria pedir desculpa para vocês. Essa semana para mim foi um caos. Geralmente eu faço aulas mais completas, mais longas, mas a semana para mim está sendo muito complicada, até porque estou numa transição de voltar para presencial depois dessa pandemia maluca na faculdade. Então peço desculpa para vocês não ter trazido mil repertórios igual eu gostaria. Queria trazer mais jeito de desenvolver esse tema, porque é um tema muito legal. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o tema, eu vou ficar por aqui hoje, tá bom, gente? Foi uma aula bem rapidinho. Mas queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa. A minha dúvida não é se mais sobre esse tema, porque eu também, meu professor já fez um tema parecido com esse, de Hum, redação faz um tempinho, aí eu já tenho praticamente um pouquinho, tendo um pouquinho. O meu é sobre uma redação que eu tinha feito um tempo atrás, aí eu tenho umas dúvidas, aí eu queria tirar com você no WhatsApp depois. pode ser. Eu mandei mensagem. Você tá no grupo do. Uhum. Tá no grupo, né? É no grupo do Rosa do Povo. Não sei se foi no geral. Acho que foi no geral. Eu coloquei. Eu mandei uma mensagem lá. Aí é Harumi que tá no meu contato. Aí eu vou mandar. Aí você me chama. Acho que eu tô lá no grupo. Eu mandei uma figurinha de uma Eu vi, eu vi aqui. japonesinha. Aí só me chama lá e eu tiro suas dúvidas. Pode ficar à vontade. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.